E aí, turminha, tudo bem? Vamos lá. Atividade 4, né? Lá da página 12, tá falando um pouquinho sobre porcentagens, tá? Então, vamos ver aí como que a gente trabalha nessa atividade, tá? Vou fazer algumas explicações para vocês. Bom, primeiramente, é importante a gente entender, tá certo? Porque ele vai tratar de porcentagem e também, né, algumas porcentagens a gente consegue fazer de forma direta, né? A gente fala cálculo mental, mas assim, a gente faz uma conta, a gente não registra no papel, mas tenta fazer de cabeça, tá? Bom, o que é legal a gente entender primeiro, antes de começar a fazer qualquer coisa de porcentagem? Que a porcentagem ela tem três formas de representação, tá bom? A primeira forma aí é a percentual. Quando a gente coloca, né, um número assim, ó, 3 e o símbolo de porcentagem, tá? Isso aqui é uma representação apenas de uma porcentagem, tá? Eu não consigo fazer um cálculo usando isto daqui, tá legal? Então, são representações, tá certo? Então, quando a gente escreve 10%, eu estou representando um percentual, tá? Ó, 17% é uma representação. Para fazer cálculo, ou a gente usa a fração, tá legal? Então é importante a gente entender isso, tá? Ou a gente usa a fração, por exemplo, esse 3% em fração, a gente poderia escrever, não, a gente deve escrever dessa forma, ó, 3 sobre 100, tá? Esse 10%, ó, a gente escreve dessa forma, ó, 10 sobre 100, tá bom? E esse 17 a gente escreve dessa forma, 17 sobre 100. Então, se eu fosse fazer um cálculo de porcentagem, eu ia pegar o valor que ele está me dando, multiplicar por 3, e a resposta eu ia dividir por 100. Então, a mesma coisa ia acontecer com, né, o 10%. Eu ia multiplicar por 10 e dividir por 100. Multiplicar por 17 e dividir por 100, tá? Outra forma de representação e também, né, de cálculo que a gente pode fazer é a forma decimal, tá certo? Então, tanto a forma percentual quanto a forma fracionária são também representadas de forma percentual. Então, o que é os 3 sobre 100? Né? Seria 3 dividido por 100, tá? Seria 0,03. Tá? Então, quando eu divido 3 por 100, tá bom? Eu vou chegar nesse resultado de 0,03, ok? Então a mesma coisa acontece com esse 10, né, sobre 100, esses 10%, tá bom? Fica 0,10, né? Que é a conta que eu faço, 10 dividido por 100, tá? E esse 17 é a mesma coisa, né? Qualquer, tá? Número fracionário pode ser transformado em número decimal, desde que eu faça a divisão, né? Olha lá, 17 dividido por 100, tá bom? Ok. Eu quero aproveitar aqui e falar para vocês o seguinte, né? É muito fácil a gente fazer essa questão da divisão por 100, né? Olhando, por exemplo, o número, né? E andando quantidade de casas, tá? Você pode reparar que o percentual me lembra a palavra, né? O número 100, né? Isso que a gente tem que perceber, ó, percentual me lembra o número 100. Então, quando eu escrevo em forma de fracionária, sempre embaixo tem que estar o número 100. Tá bom? Isso é informação. E outra coisa, o número decimal, ele fica sempre escrito com duas casas após a vírgula. Não, por quê? Porque aqui eu tenho a representação centesimal, né? Que é 3 centésimos, 10 centésimos, 17 centésimos, tá? Então essa é a forma que a gente utiliza aí na hora de trabalhar, tá ok? Bom, outra coisa também bacana da gente entender
é que quando a gente usa cálculo mental, na realidade a gente está fazendo uma conta, tá? Ela pode ser feita num papel, só que qual que é a ideia embutida dentro do cálculo mental? É de qualquer porcentagem, a primeira coisa que eu faço é encontrar os 10%. E depois eu encontro o 1%. Eu sabendo quem é 10 e quem é 1, eu consigo descobrir qualquer porcentagem. Por exemplo, se eu descobrir quem é, 23%, o que eu faço? Primeira coisa, eu falo, quanto que é 10%? Eu acho de cabeça, né? Eu vou ensinar como que faz isso, tá? Se eu achando 10%, correto? Então, 10 mais 10 são os 20, né? Falta 3%, correto? Se eu achar quanto que é 1%, então, se eu somar 1%, né? Assim, ó, eu vou ter os 3%, concorda? Ou eu somar, eu vou multiplicar por 3, né? Isso é indiferente. Então, olha que bacana, eu vou colocar um exemplo aqui, ó, de dinheiro, tá? Então, se eu tivesse o dinheiro, né, aqui, ó, de R$ 520, tá bom? Eu gostaria de saber quanto que é, por exemplo, né, 12% desse valor, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é calcular 10%. Então, eu venho aqui, ó, como é que eu faço o cálculo de 10%? Olha que fácil, ó. Eu pego os 520, ó, e divido ele por 10, tá? Quando eu dividir 520 por 10, né, ó, 5 vai dar 50, baixa 2, tá vendo aqui, ó, 0, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 10, 20, tá? Então, eu já consegui fazer a conta aqui, né? Então, quanto que é 10% de 520? É 52. Tá vendo? Então, eu já sei quanto que é 10%. Já sei quanto que é 10%. É 52. E agora eu preciso saber quanto que é 1%. Então, sabe o que eu faço? Eu pego esse 52 e divido por 10 novamente, tá? Então, divido por 10 novamente. Então, eu vou fazer assim, ó. 5 vezes 10, 50. Sobra 2. 2 é pouco para 10. Coloca uma vírgula e um zero, né? 2 vezes 5, 2 vezes 10, 20, tá bom? Então, aqui eu consegui achar quanto que é 1%. É quanto? 5,2. Se eu quero 12%, que é 2, então eu somo mais esse 2% aqui, ó. Então, aqui é 1% mais 1%, tudo bem? O que vai dar? Vai dar 10,4, correto? Então, fica fácil agora a gente saber quanto que é 12%. 12% é o 52 mais o 10,4, que é 60,4, tá? Então, essa é uma forma, né, que as pessoas falam que assim, vou fazer de cabeça, tá? A forma que a gente vai fazer de cabeça é procurar, né, quanto que é 10% e depois 1%, tá bom? Nós vamos ver mais exemplos aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Ó. Então, nesse quadro aqui, ele quer que você calcule 1% e 10%, tá? Então, veja, ó, vou dar outro exemplo e você vai fazer o quadro, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, né, um exemplo diferente, 720, ok? Reais. Então, ó, se eu quero 10%, eu pego 720 e divido por 10, tá? Esquece essa vírgula 00 e trabalha só com 720. Então, vai ser assim, ó. 7 vezes 10, 70, 20, né? Abaixo 2, tá legal? E aí, 2 vezes 10, 20. Pronto, ó, tá aqui. Correto? Então, 10% é R$ 72, tá?
Então, tá informado aí quanto que é, né? Vou falar assim, ó, 10% de R$ 720 é R$ 72, tá bom? Essa é a informação. Se eu quero calcular, por exemplo, 1% de 720, né? O que eu faço? Eu pego esse valor que deu dos 10%, ó, 72, e divido por 10 de novo. Aí eu vou achar 1%, porque eu estou achando 10 partes, certo? Dessa décima parte que eu acabei de achar. Então vai ficar uma parte, que é 1%, tá? Então a gente faz assim, ó. 7 vezes 10, 70, né? Sobra 2 aqui. Né? Como 2 é menor do que 10, eu coloco vírgula e coloco um zero aqui, ó. 2 vezes 10, 20. Então, 1% de, né, R$ 720 é R$ 7,2, tá? Ou 7, né, reais e 20 centavos, tá bom? Então essa é a informação que a gente utiliza aí para fazer, né, essa conta. Ok, eu mostrei uma divisão, mas se você reparar, você consegue fazer isso sem fazer divisão nenhuma, usando uma regrinha de deslocamento de vírgula, tá? Então, olha que legal essa questão de deslocamento de vírgula. Ó. Quando eu pego R$ 720, tá bom? E quero calcular 10% dele, você sabe o que eu faço? Eu pego 10%, eu pego, né, o dígito, a vírgula, ó, que está aqui, ó, sempre está no último lugar, tá? E transfiro ela uma casa. Então, 720 vira 72,0, tá vendo? É só eu deslocar uma casa. Agora, se eu tenho 72 e quero 1%, tá? A vírgula está sempre no último dígito. Tá aqui, ó. Eu tiro os 10% dele, ele vai vir, a vírgula vai deslocar uma casa. Então, isso vai virar 7,2. Tá? Mais um exemplo, ó. Vou fazer um exemplo lá em cima, tá? Ó. Aí, agora vocês vão ver que legal, ó. O número que eu tenho é esse, ó. Por exemplo, né? Dinheiro, vamos lá. Eu tenho R$ 943, tá? Eu quero 10% de R$ 943. Então, 10% de R$ 943. Tá? Eu descarto aquela vírgula 00, tá bom? Então, sabe o que eu faço? Olha que bacana, ó. O 943, ele tem a vírgula sempre no último dígito. Todos os números têm a vírgula no último dígito. O que eu faço? Eu desloco a vírgula um dígito. Então, eu vou ficar com a vírgula aqui, ó. Tá vendo? Eu desloquei um dígito. Então, 10% de R$ 940 é 93. E 1% de R$ 943. O que eu faço? Então, para isso, eu teria que já ter encontrado os 10%, tá? Então, eu pego esses 10% aqui, ó, esses 10%, e desloco a vírgula uma casa, um dígito. Então, eu vou ficar com 9,43, ó, tá vendo? Ó, ele deslocou, né, uma casa, um dígito, tá certo? E sempre para a esquerda, tá? Sempre para a esquerda, tá bom? Então, gente, veja, calcular 10% e 1%, ele fica muito fácil se a gente aplicar essa regrinha aí. Então, primeiro eu calculo 10%, para depois encontrar o 1%. Tá bom? Então, vamos usar a regrinha lá, ó, que ele falou, tá bom? Ó, então, veja bem, ó, eu tenho qual valor aqui? 200, não é? Então,
esses 200 aqui, ó, tá certo? A vírgula tá aqui, ó. Os 10%, então, vai andar uma vírgula, tá certo? O dígito vai andar uma vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 20, certo? Então, é 20 reais, tá? Se eu quero encontrar 1%, o que que eu faço? Desse mesmo 200, eu pego esses 10% que eu calculei, ó, e vou andar uma vírgula para a esquerda. Então, eu vou lá, ó, e coloco a vírgula aqui. Tá vendo? Então, veja, 10% de 200 é 20 reais. 1% de 200 é 2 reais. Tá? Uma forma legal aí para vocês trabalharem. Vamos lá. Agora, claro, vocês vão ter que completar aqui, ó. Tá bom? Registre a forma que você calculou os 10%, tá bom? E o 1%. Depois, você vai utilizar o raciocínio. Como que você poderia calcular 11% de um valor, tá? E 12%. Faz assim, ó. Calcula esse 11% e esse 12% desse valor aqui, ó. Tá? Por exemplo, ó, 431. Tá bom? Faz desse valor, porque aí você vai treinar, tá? E embaixo você registra de que forma você calcularia mentalmente 12% de 500, tá bom? Então lembra, ó, primeiro eu faço 10%, correto? Depois eu faço 1%, aí eu tenho 11, né? E aí eu faço mais 1%, tá bom? Então vocês vão fazer nesse esqueminha aí para achar, tá? Vamos lá. Ó, agora veja bem, ó. Ele quer que você calcule 50% de 200 e tal. Então, quer dizer, se você achar, veja bem, ó. Se você achar 10%, então é só multiplicar por 5. Concorda? Porque aí você vai ter 50%. Concorda? Ó, então, primeiro você calcula 10%. Beleza? Depois que você calcular os 10%, né? Você multiplica por 5. Por quê? Porque aí você vai estar calculando 50%. Tá bom? Agora, os 25%, você primeiro calcula 10%. Aqui, ó, tá vendo? Aí o que vai acontecer? Você não pode multiplicar ele, né? Tem que ser assim, ó. Primeiro 10%. Aí você multiplica por 2 ou faz o outro 10% para dar 20, tá? Aí agora tem o 5. Você acha o 1%, tá bom? E depois você multiplica por 5 ou faz 5 vezes, tá? Então aí vai sair, né, a resposta desse valor, tá bom? A mesma coisa, o raciocínio você vai usar aqui no 75%, né? Você faz 10% e aí multiplica por 7, achou 70. Faz 1%, multiplica por 1, né? Multiplica por 5, quer dizer, acha 5%, tá bom? E fração, como é que eu faço fração? Fração, gente, é muito legal também para fazer. Porque fração, né, a gente sempre vai fazer isso. Ó, a gente sempre vai multiplicar pelo número de cima. A gente vai multiplicar. E o resultado dessa multiplicação, ó, a gente vai dividir pelo número de baixo. Tá? Então, 1 vezes 200 é 200, dividido por 2. Tá bom? 1 vezes 600, dá 600, concorda? Tudo bem? Aí você divide por 4, que é o número que está embaixo, tá? Aqui, ó, 3 vezes 400, né? Quanto vai dar? 3 vezes 4, 12, né? Então, ó, tá vendo? Ó? Então vai dar, não, 1.200. Opa, vamos lá. 1.200, certo? Agora você divide por 4, que é o número que está embaixo, tá bom? E aí você faz aí, né,
a comparação lá no B, lá embaixo, tá? O que você observou dos resultados desses cálculos. Aí vai ser só opinião, tá bom? Bom, então aqui no 3, o professor lembra? O professor lá na frente lá explicou que tem a forma fracionária e a forma decimal. Então, e a forma de percentual. Então agora você vai utilizar aquela explicação lá na frente, tá? Para completar a tabela, ok? Então, por exemplo, né? Vamos pensar o que está acontecendo na tabela. O primeiro é o exemplo da gente, tá? Está escrito em linguagem natural, né? 20 centésimos ou 20 por 100, tá? Como que a gente lê a fração. Aí dividiu, fez a conta, dividiu 20 dividido por 100, apareceu o resultado de 0,20, tá bom? E a representação, né? Porque aqui, como eu tenho duas casas, eu tenho centesimal. Então a representação é 20%. Tá bom? Bom, então aqui eu tenho que fazer a volta disso, concorda? Então veja, ó, 50% seria 0,50, tá? E esse cara aqui, ó, veja bem, é o resultado de uma divisão, não é? Então, mas repara, o 21 está em cima e o 100 embaixo. Então eu vou fazer a mesma coisa com o 50. Eu vou colocar o 50 em cima e o 100 embaixo. Tá? Essa é a maneira que a gente vai ver, tá bom? Bom, aí a gente vai escrever. Que número que está escrito ali? 50, não é? Então a gente escreve assim, ó, 50 centésimos, tá? Então a gente escreve 50, né? Centésimos ou, correto? A gente pode falar 50%, tá bom? Ou 50, né, por cento. Tudo bem? Bom, muitas vezes as frações elas podem ser simplificadas, tá? Então, por exemplo, aqui está escrito ó, 25%, né, ou 100%, ou 25 centésimo, ou 1/4. Por que ele escreveu isso aí tudo igual? Porque assim, ó, se a gente multiplicar esse número aqui, ó, 4, tá vendo? Se a gente multiplicar ele por 25, ó, e em cima também por 25, a gente vai ter 25 aqui e 4 vezes 25, 100. Então a gente vai ter os 25%. Tá? Então, uma fração pode virar uma fração centesimal, né? Se a gente fizer, então, a multiplicação aí embaixo e em cima por um número que vire o 100, tá certo? Professor, como você descobriu que foi o 25? Ah, então, se eu quero que embaixo vire 100, o que eu faço? Eu faço isso daqui, ó. Eu pego o 100 e divido por 4. Eu quero que o embaixo vire 100, então eu falo assim, que número que eu multiplico 4 para virar 100? Nessa nossa regra. Aí na hora da divisão vai aparecer esse número, ó. 2 vezes 4, 8. Subtraiu 2, 0. 5 vezes 4, 20. Tá vendo? Então, o número 25 foi o número que eu usei para multiplicar, porque, né, eu já sabia, né? Mas estou mostrando para vocês. Tudo bem? Então, vocês completem aí o quadro, tá? O restante. Bom, a atividade 4 propôs, né, esse estudo sobre porcentagem, tá? Espero que você tenha feito. Se você não fez, agora você faz, tá? E até a próxima explicação, tá bom? Até mais.